Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Voi Editora. E hoje nós temos a honra de ter aqui nos nossos estúdios uma escritora maravilhosa, que é a Regina Tolentino. A Regina que é a escritora do livro Protagonistas do Sucesso. A Regina é mãe, cristã, esposa, trabalha há mais de 30 anos na parte de gestão escolar, professora, palestrante e escritora, uma mulher inspiradora. Seja muito bem-vinda, Regina. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Realmente aí uma trajetória já que já dá para poder contar boas histórias. Exatamente. Eu estou super confortável aqui nesse podcast, porque a gente vai falar sobre educação, que é uma área que eu sou apaixonada. E eu fiquei muito feliz quando você veio para este livro, porque eu sinto que a educação precisa ganhar voz. Os professores, os educadores, todo mundo que trabalha nessa área precisa ter essa visão empreendedora. E desde já eu quero te parabenizar por isso. Porque romper algumas coisas, algumas tradições que existem, né, muitas vezes na área da educação, e vir para aqui escrever este livro com outros empresários, com outros empreendedores, trazer a sua história, a tua vivência de liderança, é realmente colocar essa voz que é tão importante no mundo. Parabéns, viu? Por ter aceito este chamado aí. E aí o seu capítulo, lindo, maravilhoso, que eu super me identifiquei em vários momentos, fala sobre movimento que transforma. E você começa trazendo uma jornada muito bonita, uma jornada de crescimento, você que passou por várias áreas da educação, e a gente vai chegar lá, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua inspiração, né? Como que tudo isso começou, como que foi esse início dessa jornada, você traz muito ali a presença dos seus pais, conta pra gente a importância que você quis dar a eles neste capítulo. Pois é. É a base, né, Fernanda? E os meus pais, eles realmente foram a minha primeira inspiração, né? Através desse momento em que eu posso ver a história deles, a trajetória deles, me ensinando, tanto a mim como a minha irmã, a viver a vida de uma forma intensa, quanto busca, quanto pergunta. Então, assim, eu posso dizer que eles realmente me instigaram. E através dessa experiência que eu tive, olhando que eles não tiveram a chance de ter tantos estudos assim para chegar numa universidade, porém cuidaram para que não faltasse nada nesse caminho, encorajando. Então, assim, eu falo que é a primeira base de resiliência, né, que eu posso ter como uma caminhada. E eu levo isso, sabe, para minha jornada, por onde eu ando, né, com os meus professores, porque eles fizeram aquilo que realmente eles podiam. E a gente, muitas vezes, acaba deixando de viver momentos na nossa vida, querendo e almejando sempre muito mais. E a base daquilo que você tem, muitas vezes já é o grande começo, né? Para que você possa dar o primeiro passo para as mudanças. Perfeito. E eu acho incrível quando eu vejo o livro, né, o capítulo sendo escrito, porque é também uma forma de honrar, né? Honrar as pessoas que fizeram diferença na nossa vida. E você fez isso lindamente aqui no capítulo. Você fala muito sobre Deus, fala muito sobre a sua fé, fala muito sobre também o quanto você enxerga isso como uma missão e um legado. E é foi muito bonita a construção que você trouxe da sua trajetória dentro da educação e o quanto você continua mudando a vida das pessoas em palcos diferentes, como você mesmo colocou aqui no livro, mas o quanto isso fez diferença. Conta pra gente como foi esse começo dessa trajetória aí dentro da educação. Pois é. Primeiro, realmente eu falo muito de Deus porque eu creio nessa base, né, como cristã, do quanto realmente tudo que eu tenho, que vou vivendo é com a permissão dele. E assim, é uma história muito especial, né? Inclusive escrever esse capítulo me fez reviver, foi muito interessante, não foi tão simples, porque é um momento em que você também conecta, né, com momentos da tua trajetória, de dor em alguns momentos, ao mesmo tempo da resiliência que eu tive que ter também, e ao mesmo tempo de olhar e validar que quando você conecta com a tua vulnerabilidade, como isso é grandioso. Porque é o momento em que você realmente olha e você entende que você precisa pedir ajuda. E eu digo isso, né? Perfeito. No meu capítulo. Eu tive uma trajetória onde eu comecei, né, de um modo muito básico, como todo professor, então auxiliar de classe. Aí trago a trajetória, né, também como professora, auxiliar de coordenação. E aí, de repente, você chega num projeto onde você se vê também coordenadora, né? E tudo isso foi galgando um caminho para chegar onde hoje eu estou, que é
lidar com o outro lugar dos professores, que é realmente cuidar deles, instigar que eles também cresçam, que eles também tenham o seu protagonismo nas suas próprias histórias. Você passou por tudo, né? Pela jornada toda, né? Que nem você colocou de auxiliar ali de Sim. professor. Você passou pelo momento também de sala de aula, vivenciou muita coisa. Sim. Depois você veio para uma área de coordenação. Como é que foi essa transição? Que uma coisa é você estar ali em sala de aula, trabalhando, outra hora você agora ser líder daqueles professores. Isso para você foi fácil, foi tranquilo? Você conta um pouco no livro, mas eu não vou dar spoiler. Conta pra gente aqui como é que foi essa virada, esse chamado para liderar neste lugar especial. Pois é. Como eu digo, né, também no livro, a gente nem todo professor, ele realmente vai ser um bom coordenador pedagógico, né? A gente sabe que, não que eu soubesse naquela época, né, no momento em que eu aceitei a proposta, a gente aceita porque entende. Eu sempre fui muito curiosa, sabe, Fernanda? Então, a curiosidade, ela leva a gente a trazer o movimento, que é bem esse o título, né? Sim. É o movimento que transforma. E a curiosidade, ela faz com que isso tudo aconteça. Então, durante essa trajetória, quando eu recebi o desafio, eu abracei, mas eu encontrei pessoas que já estavam ali com muito mais tempo do que eu. Sim. Né? Na trajetória de sala de aula, na caminhada dentro da própria instituição. E eu acabei olhando para a liderança de uma outra forma, né? Então, você entender que, na verdade, eu achei que era muito mais uma gestão de processos ali, né? Uma coisa mais, né, de acompanhar. E, de repente, eu me deparo que não é só isso. Isso eu estou falando até por própria maturidade da época, né? E precisei entender, olhar mais ao lado, entender, buscar estratégias para que, como líder de uma equipe que também me olhava e esperava ali, né, um resultado, contava comigo para que as coisas pudessem acontecer. E eu estou falando isso de equipe. Sim. Fora as famílias, né, os alunos. Então, você sai do seu micro, que é a sala de aula, para que você possa ter um olhar macro para além dessas 4 paredes. E aí a gente precisa aprender muito para cuidar, né? Exato. E dar um bom retorno e resultado para essas vidas que estão envolvidas. E ali, como é que foi esse processo de aceitação? E você traz uma coisa muito interessante que eu ouvi muito aí no livro, que é sobre o medo. Eu tive medo. E sabe que isso para mim foi muito especial, porque acho que todo mundo que eu conversei, que escreveu esse livro, falou que eu tive medo e eu fui com medo. E para mim, isso é o protagonismo. Às vezes a gente acha assim que a pessoa ser protagonista da história dela, ter sucesso, é uma pessoa valente, que vai sem medo, né? Teve pessoas que nesse podcast falou, tô aqui tremendo, mas eu tô aqui vencendo o meu medo. Então, acessar coisas novas gera um desconforto. Só que é isso que faz a gente ser protagonista da nossa história. Sim. E como que foi isso pra você? Foi fácil, foi tranquilo? Você teve medo, você se sentiu pronta? Porque o professor ainda tem essa cobrança de que acha que nunca tá pronto. Eu acho que assim, o professor, como você mesmo disse, né? O professor sempre tem um grau de exigência para além daquilo que ele oferece. Exato. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, sim, né? Existiram momentos em que eu tive medo, existiram momentos em que foram bem desafiadores, achando que eu não daria conta. Mas foi justamente indo com medo e enfrentando os processos que eu fui realmente buscando os caminhos. E eu posso dizer uma coisa importante também, Fernanda, as pessoas que estão próximas a nós. Então, eu tive pessoas que eu posso dizer que eu assim carrego comigo até hoje, né? Na primeira experiência que eu saí da sala de aula, que eu tive realmente a participação dentro da escola, ainda muito nova, eu assumi a gestão muito nova, né? Eu tinha 24 para 25 anos, quer dizer, uma pessoa, inclusive, em maturidade mesmo. Sim. E aí eu encontrei pessoas que foram realmente minha inspiração também profissional, que me apoiaram, que me ajudaram nas minhas estratégias para dar os resultados que eu tive. E depois, nessa jornada que eu tive a chance de conhecer, né, em outro lugar, em outras escolas, né, em especial uma que eu passei, que é a Building, eu não uso o nome no livro, mas uma escola também do meu coração, e que foi um amor tão grande, e que eu fui vivendo histórias, até me emociona, que foram tão especiais e grandiosas, que dentro desse caminho nasceu uma segunda unidade. E aí eu tive a chance de ter a parceria, né? E entrar também como mantenedora e coordenadora e diretora de uma das instituições que foi a segunda unidade da escola. Eu tô passada com a sua história. Ela é linda. Ela é linda porque, assim, eu sou uma pessoa que... Eu falo, eu sou uma professora, eternamente uma professora, né? E
É muito bonito quando a gente vê, porque quando eu olho para dentro da educação, eu vejo tanta gente boa, eu vejo tanta gente capaz, eu vejo tanta gente que poderia estar fazendo horrores, assim, sabe? Assim, de transformando o mundo, mas que às vezes tem esse medo de ir para o próximo nível, de acessar outras coisas até dentro da área da educação mesmo, né? Então, assim, tem tanta coisa para a gente desbravar. É a produção de um livro, é a construção de uma editora, sim, é a palestra, é o treinamento, né? É se tornar, quem sabe, mantenedor de uma escola, é ser um diretor, é ser um coordenador. E aí ver você passando por todas essas fases é muito bonito, porque você construiu uma história, assim, com certeza inspiradora. Eu não tenho dúvida que pessoas vão ler a sua história e elas vão se identificar em várias áreas aqui por essa sua coragem, resiliência e por se permitir vivenciar em vários lugares, em vários cenários ali diferentes, dentro da sua área, dentro da área da educação. Parabéns, Obrigada, viu? Fernanda. Fernanda, assumir o protagonismo e entender o quanto isso é importante, a gente precisa viver aquilo que eu penso até no papel do professor, vamos assim dizer. É o protagonismo dentro da sala de aula. É acreditar na sua potência, é acreditar na sua capacidade. Ele é especialista, né, de educação. Então, já é o primeiro passo como protagonismo, né? A gente tem famílias que precisam desses professores. Hoje, eu tenho a chance de ter vivido tudo o que eu vivi na minha trajetória e estar hoje num caminho de formação de professores, dando palestras. Já cheguei a ter um momento em que eu palestrei para 1.200 pessoas, 1.200 professores, né, de uma forma muito especial, quanto isso meu coração se enche. Mas sejam grupos pequenos ou grupos maiores, o que eu posso dizer assim, a gente precisa acreditar naquilo que a gente faz. O papel que a gente exerce é um papel realmente de grande importância, de transformação de vidas, né? Então, levar da sala de aula para uma grande reunião de pais, de repente o papel já não é mais só esse, então você vai gerir equipes e você vai tornar uma escola potente. Pensar que a gente está falando sobre vidas, exato, educação, né? A gente trata de vidas, de evolução. Então, todo esse papel cabe também a esse grande profissional. E tem grandes profissionais da educação que podem aí sair do seu espaço. É um convite até que eu faço para darem cursos, para também darem palestras. É um caminho que eu tenho gostado muito, porque você sai das paredes da escola para alcançar, né, muito mais a sua própria voz, né? Para muito mais pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, com certeza, na área de educação, leu muitos livros, escreveu muito, mas eu quero saber como foi para você escrever o capítulo deste livro? Olhar para sua história, para sua jornada, como é que foi isso para você? Bom, primeiro, uma grande e boa provocação. Né? Preciso dizer que essa provocação me trouxe realmente um momento de reviver um processo. Para mim foi grandioso olhar para mim mesma, revisitar caminhos que foram tão importantes e perceber que tudo tem uma história, né? Então, assim, a gente carrega o que a gente vive, né? A gente vai se transformando, a gente não é a mesma pessoa, o mesmo profissional, só que é uma soma de tudo que a gente vive. Eu digo inclusive isso também no livro, né? É uma soma de tudo que a gente vive nessa caminhada. Então, assim, Deus nos proporciona lugares incríveis. A gente precisa se atirar, né? Legal. Precisa se atirar e a gente precisa, então, assim, escrever esse capítulo foi um desafio delicioso. Que delícia. E eu só tenho para agradecer, né? Ter te conhecido e ter tido essa chance. Que né? bom. Conhecido a Voe e saber que a gente tinha essa possibilidade e hoje eu consigo eternizar, né? Exato. Boa parte daquilo que vivi para que outras pessoas também possam se inspirar e ter a coragem que eu tive. É isso. E a gente que tem esse apego pelo livro, a gente sabe que o livro transforma vidas, transforma gerações. Então, Regina, a sua história, ela ficou marcada para sempre. Com toda certeza, muitas pessoas vão ler este livro na área da educação ou não, e elas vão enxergar a sua trajetória e elas vão dizer assim, se ela conseguiu, eu também consegui. Eu posso ir além, talvez eu esteja pensando e sonhando muito pequeno, mas existe muito campo para que eu possa desbravar. Sim. E eu acredito muito no livro como respostas. Então, às vezes, a gente, no momento de inquietude, no momento de dúvida, você lê algo e você fala, puxa, isso daqui é a resposta, talvez, de Deus para a minha vida. Muitas vezes eu li, eu fiz minha oração, conversei com Deus e eu fui ler uma história e falei, era isso que eu precisava ouvir. Então, Deus falando com a gente ali. E eu preciso contar uma coisa. Eu fiz
dei uma formação nessa semana, em especial na segunda-feira. E na escola que eu estava, eu escutei isso da gestora. Ela disse assim, na sexta-feira veio aqui um ex-aluno contar sobre a sua trajetória. Você sabe, né, o quanto é importante a gente conhecer a história das pessoas. Na hora, adivinha o que eu lembrei? Do livro. Né? Então, assim, é isso. São respostas que a gente encontra e que a gente possa realmente fazer essa grande diferença. Muito bem, excelente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, como é que tá a sua vida hoje? Onde você tá, mulher? Agora, em que lugar que você está liderando, que lugar que você está à frente na área da educação? Bom, hoje eu trabalho numa empresa, né, em que atua com formação de professores, faço parte do grupo de especialistas, né, pedagógico, e que atua pelo Brasil. Então, onde eu sou chamada para atender, eu estou junto, né? E além do atendimento de formação de professores, com temáticas atualizadas, ou que seja, de repente, relacionado a algum assunto específico do desenvolvimento infantil, eu estou atuando. E o que tem me dado uma chance enorme de conhecer lugares incríveis, histórias potencializadoras, né? Muitos professores, inclusive, com grande sede de saber, né? O que isso também é muito importante. Então, eu tenho ficado muito feliz com essa caminhada. E não é só isso. Aí tem um projeto que eu também tenho caminhado, né? O Café com Propósito, junto com uma parceira, né? Psicopedagoga, a Juliana Ferraz. Nós duas temos também realizado encontros muito potentes com psicopedagogas. E tem sido transformador para nós e para elas. Eu gosto bastante, né? Gosto isso. muito. E tem muita coisa ainda para fazer. Uma coisa que me chamou muita atenção no seu capítulo é que você fala bastante sobre liderança. E eu super acredito. Essa semana eu estive numa escola fazendo um treinamento, inclusive os professores, falando sobre liderança. Eu vejo hoje dentro das empresas um reflexo da sala de aula. É isso. O professor talvez ainda não conseguiu perceber, né, o quanto que ele realmente é um líder muito potente para mudar gerações, para influenciar uma série de coisas. E você traz essa questão do seu trabalho como uma liderança. Teve até um momento que você falou que quando você veio ali para a coordenação, você precisou entender cada vez mais de pessoas, de gestão, e hoje você tem essa visão. Então, traz um pouquinho desse paralelo da liderança dentro da educação pra gente. Então, algumas pessoas, inclusive, entendem que a liderança, de repente, dentro da escola, ela é muito diferente de liderança em outros âmbitos, inclusive corporativos. Em algumas instâncias, sim, né? Mas a gente está falando de liderança, a gente está falando de inspiração, a gente está falando de respeito, a gente está falando de estratégias, mas antes de você atuar com processos, existem as pessoas. Exato. E eu posso dizer para você que nessa caminhada foi o que me abriu as portas para hoje conseguir desenvolver as palestras, as formações que eu desenvolvo, né? Por quê? Porque hoje eu sei falar de uma reunião de pais que é desafiadora. Hoje eu sei falar de estratégias sobre informações para aqueles pais que precisam, de repente, de uma orientação para os seus filhos, para lidarem no dia a dia com os seus filhos. Mas eu também sei falar com os profissionais sobre saúde mental. Eu sei falar com os profissionais também sobre estratégias de gestão de tempo, porque tudo isso foi aprendido no meu dia a dia. Perfeito. E eu tenho, assim, uma gratidão enorme por tudo que vivi. Né? Professores, auxiliares, famílias. Acho que por cada lugar, não só lá a gente atua, né? Na própria condição da igreja. Já tive também chance de palestrar para uma empresa. Então, assim, tudo na sua somatória me fez entender realmente que, primeiro de tudo, o quanto a gente precisa respeitar quem está à nossa frente. Que legal. São histórias. A outra pessoa que está do outro lado, ela também tem expectativas. Assim como a gente tem, elas também têm. E a gente precisa saber conversar, saber agir. E tudo isso, primeiro, vem as pessoas. Parabéns! Que lindo, que lindo. O seu capítulo, como eu disse, ele é inspirador. Quando você escreveu este capítulo, qual era o seu objetivo? O que você queria? Que as pessoas terminassem de ler e elas sentissem o quê? Me conte. Foi muito interessante porque isso foi nascendo depois, né? Não foi no começo. Acho que assim, simplesmente eu fui contando. E aí, ao terminar, a ideia realmente é que ele possa inspirar.
E eu olho para a inspiração de uma forma potente, onde digo eu sou capaz, eu dou conta. Isso também parece com uma parte daquilo que eu já vivi, que possa ser um ponto de encorajamento, né? Para sua trajetória, para mudança. Entender que mudança é movimento. Sabe? E para movimentar, eu preciso também me autoconhecer, eu preciso buscar realmente ali daquele autoconhecimento, aquilo que são os meus pontos frágeis, mas aqueles também que são as minhas competências, minhas habilidades, né? Quando eu consigo identificar de uma forma clara esse caminho, mesmo com medo, a gente arrisca. Às vezes, gente, a gente não consegue sozinho, né? Então, assim, às vezes a gente também precisa ter, no meu caso, como cristã, eu sempre tenho, né, Deus junto, então a minha fé caminhando, mas a gente também, às vezes, precisa buscar de pessoas, amigos, que vão trazer um caminho, mentoria. Então, acho que todo um projeto que também nos apoia, porque cada fase da nossa vida, ela pode ter uma demanda necessária diferente. Exatamente. Mas eu quero que eles se sintam inspirados e encorajados a viver o melhor da vida deles, porque a gente tem capacidade, a gente tem competência para isso. Que linda! Parabéns, parabéns. Eu vou deixar para vocês aqui nos comentários as redes sociais da Regina, também dos projetos dela, de tudo aquilo que ela tem feito. Você tem um projeto com a sua amiga, Juliana, Sim. Como que é o nome? Café? Café com Propósito. Qual que é o propósito do Café com Propósito? Conta pra gente, porque você que é da área da educação, psicopedagoga, pode se conectar a elas, que são profissionais incríveis, para viver essa experiência do Café com Propósito. Fala pra gente um pouquinho sobre. Nosso grupo, né, de Café com Propósito, nós nos encontramos para justamente discutir potências sobre o papel do psicopedagogo, o quanto é super importante na vida das pessoas, o quanto a gente busca estratégias e troca realmente entre a gente, nós profissionais, estratégias que são valiosas nessa referência da atuação clínica, né, nessa atuação do profissional, na orientação às famílias. Então, assim, tem sido encontros maravilhosos e muito potentes. Faço o convite. Isso, eu vou deixar para vocês aqui nos comentários, nas redes sociais, também sobre o Café com Propósito, para que você que é da área da educação, que nos ouve, também consiga fazer uma jornada de muito crescimento e aproveitando todas as áreas que tem. O mundo precisa que professores, educadores se tornem cada vez mais, né, protagonistas, porque já são, Sim. mas que tornem cada vez mais levando essa mensagem tão especial. Uma honra ter você. Esse livro não poderia existir sem ter alguém da área da educação. Não poderia. Você veio para selar, para você contar essa história, para representar esse pilar que é tão importante na nossa sociedade, que é a educação, para inspirar outros professores. Então, a sua história é mais do que única, ela é necessária. E eu quero te agradecer por ter se permitido fazer parte dessa história. Você merecia isso e as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que vão ler, também mereciam conhecer um pouco mais da sua jornada. Obrigada. Parabéns. Com certeza chegará nas mãos certas. Com certeza. Muito obrigada, você também que nos acompanhou aqui no podcast. E se você também tem o sonho de escrever o seu texto, de escrever a sua jornada, o seu livro, entre em contato conosco. A Voe vai ter o maior prazer de transformar a sua história num livro, num capítulo, para que você também impacte pessoas por onde você passar. Até mais.